comecei a cirurgia, eu apaguei. Eu não vi nada na cirurgia, né? Eles me deram anestesia, eu apaguei. Mas logo que eu apaguei, alguém veio, uma pessoa totalmente de branco, não consegui ver rosto, não consegui ver nada. Era muito branco, bem alto, bem alto, bem alto mesmo. A impressão assim que eu segurava ela desse jeito, assim, sabe? Pegou na minha mão assim. E aí eu fui assim como se flutuando. Era meio escuro um lugar, um túnel assim, meio escuro, que foi clareando, clareando, clareando. Quando eu chego, aí sim, eu vejo essa horta. Olá, pessoal. Eu quero dar as boas-vindas aqui no próximo passo ao Luiz Fernando. Bem-vindo, Luiz. Como vai? Oi, tudo bem? Você? Tudo ótimo. Meu nome é Fernando. Hoje eu tenho 52 anos. Sou do Brasil, né? Araçatuba, interior de São Paulo. Eu sou casado há 33 anos. Tenho duas filhas casadas, né, já. Tenho dois netos, Felipe de 11 e a Maria de 2. Maria Aqui, eu chodominha agora. queria falar com você assim sobre como era a tua vida, né, até o momento ali. Quem era Isso, o Luiz até o momento da sua experiência, né? Que a sua experiência foi certo. bem interessante, né, Luiz? Porque você teve, Tá, não foi uma experiência quase morte em si, mas você certo. teve um contato muito próximo com o outro lado, né? Foi, Durante uma cirurgia, né? Mas que antes da gente entrar na experiência em si, eu queria saber quem que era o Luiz até esse momento certo, da EPE. certo. O Luiz Fernando sempre foi um cara sonhador, trabalhador, né, todo brasileiro é. É, desde a minha infância, sempre morei em Araçatuba, com meus pais. Eu sou o mais velho, tenho mais um irmão Cristiano e uma irmã Eliane. E desde que os pais nos levaram já para a igreja, né? Sempre Tá. igreja protestante, que é a Batista. E eu cresci na igreja, praticamente, né? Na minha adolescência, praticamente, tem aquela nossa fase que a gente não quer obedecer os pais, né? Aí na adolescência eu dei uma afastada da igreja, eu saí da igreja por volta de 13, 14 anos, não fui mais. E aí depois eu conheci minha esposa na escola, a gente namorou, casou, ela ficou grávida, e eu voltei depois para a igreja. E eu tinha 22 anos quando eu voltei para a igreja. E ficamos até 2020. Depois de 2020, que ocorreu esse episódio comigo, a esposa também foi atrás, querer saber, conhecer, estudar várias coisas, livros, e leu bastante, viu bastante vídeo. E, assim, né, a gente está na busca de entender melhor tudo que se passou. E é isso, né? E a gente está cuidando. E é isso, o Luiz Fernando uma mudada depois do episódio, né? Da minha, do meu encontro, vamos dizer assim. Eu gosto de falar que é um encontro muito bonito. Né? Sim, Porque depois é que a sua percepção, né? A sua realidade, a sua mente muda um pouco. Não é só aquilo que às vezes a pessoa te ensina, né? Ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Mas por quê? Por quê? Então, tem que ir atrás, ver o porquê. E eu tô indo atrás. entendi. Acho que você volta com muita dúvida, né? Tudo aquilo que você acreditava até então, Até então, né, que existe só o céu e o inferno, caiu por terra. Entendeu? né? Caiu por terra. Caiu por Sim, terra muita coisa, né? Aí eu falei, eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que ir atrás, né? Né? Porque me ensinaram só céu e inferno. Então, onde eu fui, né? Eu fui pro céu
Se eu não fui pro inferno, não sei que lugar que eu fui, né? Que lugar que é esse? Essas pessoas que eu conversei. Mas assim, né? No decorrer da nossa conversa, a gente vai falando mais. Tem pessoas que acreditaram, tem pessoas que não desacreditaram. Nas entrevistas que eu assisti até agora, as pessoas têm uma memória muito forte do que aconteceu, muito real, né? E é como se lá fosse mais real do que aqui. O que você falaria para a gente, assim, agora entrando um pouquinho mais de como foi isso, né? Você foi fazer uma cirurgia, né, que você tinha falado, tomou uma anestesia, e foi durante o período da anestesia que você teve esse encontro, né, que você sentiu que você estava fora do corpo. Você tem como falar, assim, detalhadamente o que você sentiu durante essa cirurgia? A cirurgia, eu fiz nesse ombro, né? Que eu tive rompimento de tendões nesse ombro aqui, fui subir na escada e a escada aí eu segurei e rompeu. E aí eu fui para a cirurgia, me internei, era umas 10 horas, 7 horas da manhã. A cirurgia era para acontecer às 10 horas, mas aí deu uma enroladinha, começou umas 11h30. Era uma cirurgia de 1h30. Ela foi terminar por volta de 15 horas da tarde. Aí, esse decorrer, né, a minha esposa, minha mãe, minha irmã estava lá esperando eu retornar da cirurgia, né? Aí, terminou a cirurgia, eles me colocaram num quarto de recuperação e a cirurgia acabou, ele está ali no outro quarto, só que ele está assim, meio que delirando, né? Tá falando umas coisas lá que não tem nada a ver, assim, a enfermeira falou para minha esposa, né? Tá falando negócio de alface, tomate, né? Até no espírito, ela bem que assim, acho que agora tá bom, porque falando em comida, tá bom. E aí, fala assim, se vocês quiserem, eu tô aqui para vocês ficam com ele. Aí a enfermeira voltaram eu para esse quarto. Aí quando chegou no quarto, eu ainda estava delirando mesmo, estava falando forte, alface, né, tomate, bonito. E aí, prestaram atenção. Aí eu peguei e falei assim, né, vou, né, você aqui, aí ela, opa, né, a esposa falou, chamando o vô, né, e aí eu comecei a conversava assim, elas relatam para mim que foi um diálogo, porque eu ainda estava com o soro no braço, né, amarrado, assim, esse braço amarrado, esse outro braço com o soro, só que eu tentava me movimentar e gesticular, e aí minha irmã me segurava, segurou minha irmã, ela fala que ela segurou minha mão, essa minha mão aqui, minha irmã segurou assim firme, só que minha irmã relata que não tinha peso nenhum na minha mão. Ela falou assim, olha, eu segurava você, mas ela fala assim para mim, eu não tava, não é porque eu peso 105 quilos, né? Eu sou meio gordinho. E ela falou, mas eu segurava você e não segurava, né? Tá, mas aí vamos lá. Aí eu comecei, falei, você aqui, né? Aí era o pai da minha mãe, José Flauzino. Aí ele falou assim, Fernando, eu tô aqui cuidando dessa horta, e essa horta você, a partir de hoje, vai cuidar. Mas antes, vamos voltar, né? Quando eu comecei a cirurgia, eu apaguei, eu não vi nada na cirurgia, né? Eles me deram anestesia, eu apaguei. Mas logo que eu apaguei, alguém veio, uma pessoa totalmente de branco, não consegui ver rosto, não consegui ver nada. Era muito branco, bem alto, bem alto mesmo. A impressão assim que eu segurava ela desse jeito, assim, sabe? Pegou na minha mão assim. E aí eu fui assim como se flutuando. Era meio escuro um lugar, um túnel assim, meio escuro, que foi clareando, clareando, clareando. Quando eu chego, aí sim, eu vejo essa horta. Essa Então, horta. desculpa te interromper só um pouquinho, Luiz. Então, assim, antes de você chegar na horta, você passou por um túnel. Você não lembra se tinha alguma luz, se tinha alguém com você, estava sozinho.
Não, tava com essa pessoa. Com essa Ah, pessoa tá, de mas branco, ele já me estava guiou desde o início lá te desde o levando início. para Isso, essa isso. Desde o início ele pegou na minha mão e me levou. tá. Aí eu chego, né, a hora que abre assim, eu me deparo assim, eu falo assim, que como se fosse uma planície, sabe? Uma planície, Aham. só que de um lado tinha uma estrada assim no meio, aí de um lado é um belo jardim com flores amarelas, muitas flores amarelas, e Como desse eram outro as lado, cores, Luiz? Como eram as cores? então, Você consegue descrever as é, cores? esse amarelo eu ainda nunca vi aqui no nosso mundo. Até falo, É. esse amarelo é diferente, nunca vi. Um amarelo bem intenso mesmo, sabe? Da flor. E bem predominante mesmo, o flores amarelas. Tá. E do outro lado, pode Ah. falar. E E você do se outro, lembra da sensação que você tinha, assim, de se era de acolhimento, ou se era assim, paz, paz, como que era? De paz. Aham. paz, sabe? Não, sabe, assim, sensação de paz, de leveza, sim, sabe aquela, quando você se relaxa, assim, ah, eu vou ficar aqui no meu relaxo, assim, Uhum. sabe? Não tinha vontade de pensar no amanhã, no ontem, do que fez, do que não fez. Paz, só paz, assim, e leve, né? Ai, que... Aí eu me deparo com isso, aí eu vejo esse jardim desse lado e essa horta desse outro lado. E nessa horta, como que eu digo, uma planície assim, com vários canteiros subindo assim, e várias pessoas trabalhando, colhendo fruta, tomate, o repolho que eu via, o alface. E aí eu falo, né? Algumas pessoas tinham uns lenços brancos na cabeça, outras não, né? Mas todas trabalhando. E eu paro aquilo, fico olhando assim, né? Falo, nossa, que horta, né? Que jardim é esse? E aí é nesse momento que eu viro assim, eu já vejo meu avô bem assim, como se fosse na entrada desse jardim, né? Nesse portão, na entrada dessa horta, né? Ele vira assim, aí eu falo, vô, né? Você aqui? Aí ele fala, eu tô aqui cuidando dessa horta, ele tava agachado assim, de costas, ele olha assim para mim e fala, eu tô aqui cuidando dessa horta aqui, que a partir de hoje essa horta é sua. Ele fala para mim, você vai ficar aqui comigo cuidando. Aí eu falo, não, elas falam que eu brigo com ele. Ela fala, não, eu não vou ficar aqui não, essa horta é sua, o senhor que vai ficar aqui cuidando dela, né? Aí ele só olha assim para mim assim, sabe, baixa a cabeça assim, faz aquele sinal assim, né? Tá bom, né? com- tá tudo certo, como se diz assim, depois na conversa, né? E aí eu já olho assim, eu já vejo o meu sogro, que é o marido da minha esposa, o Levi, também olho para ele assim, aí eu falo, Levi, você aqui também? Aí ele também só me cumprimenta assim, né? Não fala nada, o Levi só me cumprimenta, baixa a cabeça, cabelinho branco, camisa branca, bermudinha azul que ele usava, do jeitinho né, que eu via ele aqui, eu via ele lá. Aham. Aí ele só me baixa a cabeça assim, cumprimenta, e eles vão ficando. Eles não vão indo embora, eles vão ficando assim, sabe, pareando. E Aham. aí já vem minha avó divina, a mãe do meu pai. A minha avó divina, nós conversamos bastante. Ela veio, ela falou, oi, Fernando, você tá bem? Eu falei, tô bem, ó. A senhora aqui também? Ele falou, filho, eu tô aqui. Aí ela falou assim, ó, você não se preocupa não, vai dar tudo certo. Aí ela falou assim, você tem raiva da avó? Eu falo, não, não tenho raiva da avó. Porque quando eu era criança, ela morava onde tinha poço, né, de água, e eu subi na beira do poço para brincar. Ela veio correndo e ela tava com um facão na mão. E ela deu umas lambadas assim na minha bunda com o facão, pá, né, para mim sair da beira do poço. Aham. E aí ela fala isso para mim. Ela fala, você lembra disso? Eu falo, lembro, vó. Você não tem raiva da avó disso, não, né? Eu falei, não, vó, eu sei que a senhora estava me corrigindo, né? Que a senhora não queria nada de mal para mim. Ela falou, isso, é isso mesmo. A avó sempre te amou, sempre cuidou de vocês. E era isso, né? A avó não estava fazendo nada de mal para você, não. Eu falei, não, eu entendo.
Aí ela fala comigo de uma casa que eu morei na rua Guapeí, quando eu era nenê. A minha mãe, quando eu nasci, minha mãe teve umas alucinações, assim, sabe? Minha mãe às vezes não me via no berço. Teve esse episódio, minha avó fala para mim, que ela fala assim, ó, você lembra esse episódio que que a sua mãe te fala, que ela te procurou no berço e tirou tudo dentro do berço, jogou tudo no chão e gritou seu pai lá na padaria, que seu pai veio correndo, que meu pai morava de frente com a padaria, meu pai era padeiro. Aham. E aí ela escutou minha mãe gritando, ele veio correndo. O Fernando sumiu, pegaram o Fernando. E meu pai entra, eu tô dentro do berço. Mas minha mãe não me via. Aí minha avó fala assim, ó, você já esteve aqui. Esse dia que sua mãe não te viu no berço, você veio aqui. Nossa, Luiz, fiquei arrepiada É, aqui. Impressionante. tomar um pouquinho d'água. Quando você era criança, esse dia que sua mãe não te viu, né, no berço, Aham, você já esteve aqui. Eu falei, vó, mas ó, ela fala, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? Fica na paz, a avó te ama, tá? Não tenha nada, não tenha medo, tá? Eu falei, não, vó, tá tranquilo, não tenho medo de nada. aham. Aí eu já olho assim do lado assim, já vejo o meu primo Luiz, um primo meu que morreu afogado. O Luiz também não me fala nada, só olha assim para mim, né, como se joia, tudo bem? Eu falei, tudo bem, não me fala nada. Aí vem o Marquinhos, que é um rapaz da igreja, que eu conhecia quando eu frequentava a igreja. Rapaz uma família muito humilde que chegou aqui na nossa cidade e a igreja ajudou bastante, né? Tinha 4 filhos pequenos e foi muito satisfatório ver a evolução dessa família, né? O crescimento dessa família até o ponto dele se tornar um empresário aqui na nossa cidade de estimado, de sucesso, assim, né? Ele é construção civil, mas ele foi fazer uma obra aqui na cidade vizinha aqui, que é Birigui, e ele encostou no barranco, o barranco cedeu e ele morreu soterrado. Que Aí com o triste. Marquinhos diz que com o Marquinhos eu chego nele e falo, Marquinhos, você não devia ter ido embora, você devia ter ficado com a gente mais tempo. E diz que eu fazia o gesto assim de abraçado, né, abraçando ele. Diz que eu chorei bastante, eu chorei uns 20 minutos assim abraçado com ele. Aham. E aí eu fiquei assim, né, acabado, né, nesse momento, né, de chorar assim. Falei, você não devia ter ido embora. Aí eu dou um respiro assim, aí eu já olho do lado e vejo a Maria. A Maria é sogra, ex-sogra da minha irmã, Tá. vó da minha sobrinha, Uhum. certo? Tá. Aí eu olho para Maria e falo, Maria. Aí a Maria também me pergunta várias coisas. Pergunta do marido dela, que é o seu Jorge. Pergunta do filho, que é o Jorge. Pergunta do outro filho, que é o Mazinho, que está no Japão. E assim, era um diálogo. A minha mãe, a minha irmã que estava no quarto, presenciando, não se entender que era esse diálogo, que a pessoa perguntava e eu respondia, né? Aí ela falava assim, e o seu Jorge? Aí eu falava, o seu Jorge está bem, tá tudo. O Jorge já está trabalhando, mas não está lá no Japão e tal. Aí eu respondo tudo que ela me pergunta, aí eu falo assim, Maria, é o seguinte. Aí eu disse que eu fico bravo com ela também. Por quê? A minha É. sobrinha Larissa, comenta que ela vê a avó Maria de vez em quando, Ai, né? ela vi. E ela via. Aí eu disse que eu olho para Maria assim e falo, Maria, bem bravo também. Para de atormentar a Larissa. Não vai mais lá aparecer com a Maria. Aí a Maria fecha a cara comigo, sabe? Franze a cara assim de brava também. Não fala nada, só franze a cara. E eu falo, não é mais para ir lá, hein? Bom, acabou. Ficou ali paradinha também, quietinha. E a Larissa tinha medo dela? Não. Às vezes tinha, às vezes não, sabe? A Larissa achava meio perturbador, né? Mas eu não apareceu mais, tá? E aparece a Ney.
A Ney é uma pessoa que a gente considera muito aqui na nossa família. Não é parente, mas é como se fosse aquela tia, a tia que a família acolheu. E a Sei. Ney morreu de Covid. Ah, Os dois, o Eliezer e ela, pegou Covid. O Eliezer saiu, o Eliezer é o marido. O Eliezer saiu da UTI, ela entrou. E ela não voltou. ah, Aí, a hora que eu vejo ela também, eu choro bastante. Choro muito com ela, abraço ela. Né? E aí falei, né? Não, não, não tem, né, o que falar com você. Aí ela fala assim para mim, ó, eu só quero que você vai lá, fala pro Eliezer que eu estou bem, é o marido, né? Eu estou uhum, muito bem e que ele só cuida do pai dele. Cuidar bastante do pai dele, o pai dele também já está um senhor velhinho, para ele curtir e cuidar o pai bastante. Mas vai lá e faça isso para mim. Então eu vou, né? Pode deixar que depois eu vou conversar com o Eliezer. Aí, nesse bate-falei, a pessoa que estava segurando minha mão, entra um rapaz moreno, um caracolado assim, baixinho, de olho castanho, ele assim para mim dá um sorriso, ele entra assim no meio da roda, porque eles foram formando um meio círculo, né, pessoal, eles não iam embora. eu tenho só uma dúvida, Luiz. Uma coisa que. Como que era essa conversa? Você lembra se vocês falavam palavras ou era uma coisa. Palavras. Era falado mesmo? Era, Vocês era falado comunicavam? mesmo, Tá, era nítido. Eles falavam, eu escutava normal. tá. Como aqui. Aí a pessoa segurando minha mão, esse rapaz entra assim, para, bem no meio assim, né? Assim, olha para mim, dá um sorriso assim, né? Um sorriso maroto assim. A pessoa está segurando minha mão, fala, você conhece ele? Aí eu falo, não, esse rapaz eu não conheço. Aí a pessoa que está segurando minha mão fala assim, esse aí é o Arnaldo. Arnaldo. Aí eu falo, Arnaldo, né? Aí ele só balança a cabeça e dá um sorriso e sai. Esse Arnaldo sai, ele não fica. E Tá. infelizmente, ainda hoje eu não sei quem é esse Arnaldo, mas depois eu te conto. Eu Depois eu te tenho, conto. eu tenho alguma coisa aqui na cabeça de quem pode ser o Arnaldo. Depois a Tá, gente depois você conversa me fala, sobre ele, vamos ver então. quem que é ele. Tá. Aí, aí, beleza. Aí eu fiquei assim, né, parado. Aí eu assim do canto, assim, eu já vejo a vó Nair. Vó Nair é vó da minha esposa. A mesma coisa, eu converso com a avó pergunta do vô, que é o meu vô, que ainda está, graças a Deus, ainda está vivo, fez 95 anos, agora, dia 24 de outubro. O velho está forte. Mas chora, quer ir embora, sabe? Não é a idade, né? Mas aí ela pergunta dele, fala, não, eu falei, não, ele tá bem, tá dando trabalho, sabe? Tá dando trabalho. Ele dá um trabalho lá, vizinho, tudo, tá bem, Normal, né? certinho, fala, conversa bastante com a avó aí. Olha, uma senhorinha assim, e a pessoa que tá com minha mão fala assim, é polícia, sabe? Aí eu olho assim, ah, não, eu sei. Aí ele fala, aqui é a Filomena. Eu, oi, tudo bem, né? Falo, beleza, assim, né? Bem idosa mesmo, né? Não conversa muito. Beleza. Aí terminou, eles todos vieram assim e falaram, olha, a cirurgia está acontecendo. A cirurgia está, a pessoa que segurou a minha mão. Fez todos os fundos para mim. A pessoa falou assim, ó, a cirurgia está acontecendo. Segunda-feira, você pode mexer seu braço, você não vai sentir nenhuma dor. Você pode deixar como se nada tivesse acontecido. E aí eles colocaram, todos eles colocaram a mão assim, sabe? Todos eles colocaram a mão assim, tira. E Nossa. você pode mexer esse braço, você pode movimentar, e você não vai sentir dor nenhum. E você vai. Entre essas conversas todas, eu escutava me chamar. Né? Eu escutava me chamar, Fernando, Fernando.
E eu falava para a pessoa, estão me chamando. Aí a pessoa falava, não, calma, você ainda não? Calma. Aí eles falaram, ó, tá acontecendo, você pode mexer seu braço, tal, né? Se não tem dor, pode na vida normal. Eu falei, tá bom, e eu posso ir embora? Aí eles falaram assim, ó, só. Eles começaram a fazer umas contas. Um falou 50, um falou 60, um falou 100, aí um falou 110, aí 50. Uma voz, essa voz também eu nunca vou esquecer. Bem forte, assim, não sei quem falou. Eu, 50. Aí a pessoa que estava segurando minha mão falou assim, olha, mais 50 anos para você. Mais Aí eu falei, 50 ó, anos que você vai mais, viver. Você tem mais exato, 50 então, anos a partir daquela data. falou isso para mim, mais 50. Aí ele falou assim, ó, você vai voltar para você se cuidar, para você se amar melhor, para você se amando, as pessoas vão te amar. Aí você tem que se amar primeiro, se cuidar e se amar. É isso. Aí eu olhei e falei, pode ir embora? Ele falou, agora você pode. Aí eles falaram, ó. Aí eles viraram assim, assim, tá vendo ali, ó? Aí apareceu uma porta. Você vai naquela direção ali e abre aquela porta. Eu posso ir? Ele falou, pode. Aí eu fui caminhando. Conforme eu ia caminhando, aí assim, era nítido. Assim, eu dava 2, 3 passos, mas parecia que ele estava longe de mim, sabe? Bem longe, assim, já. Aí eu abro a porta, minha irmã fala assim que é nesse momento que minha irmã fala que eu voltei. Aí eu abro a porta, olho para eles novamente, aí fecho a porta. A hora que eu fecho a porta, a minha irmã fala assim que aí sentiu do meu corpo quando ela estava segurando. Aí ela não conseguiu me segurar. Aí ela soltou. Era a hora que você Nesse estava se momento debatendo, voltando da que eu anestesia. voltei. Que eu Entendi. voltei. E falando Bom, sobre o tomate, as coisas que você viu. e aí foi nesse momento que eu voltei, né? É, aí voltei, aconteceu tudo isso, as 3. A minha mãe só chorava no quarto. Porque minha mãe falou, ele tá morto, ele. Aí, ó, que disse que eu abri, ela gritaram a enfermeira, e a enfermeira viu a hora que me chamavam. Fernando, porque foi a hora que elas me deram chacoalhão na cama. Eu abri o Aham, olho assim, disse que eu só olhei com o olho estapalado assim, e não falei nada. Aí a aham. enfermeira fala assim pra minha mãe, não, ele não tá morto. Ele tá aqui, ó, tá tendo, os aparelhos tá ligado, tá tendo batimento, tudo certinho. Ele só tá delirando, né? A senhora fica tranquila. A minha irmã também só assim, quase chorando. E a minha esposa também quase que, assim, né? Minha esposa fala assim, ó, ela só acredita porque ela estava lá. Porque se ela não tivesse lá, ela não tinha acreditado no que ela presenciou. Beleza. E Aí, mesmo que você voltou falando do avô, né? Foi a primeira pessoa não, que você então, aí eu voltei, acordei assim meio que bobo. Eu vi elas assim, tudo ali chorando. Eu falei, o que que foi? Ela falou, não, não é nada não. Aí eu dormi. Aí eu só fui acordar realmente, acho que umas 7 horas da noite. Aí elas 3, elas combinaram, falaram assim, ó, nós não vamos falar nada para ele. Vamos ver se ele, né, se manifesta. Né? Beleza. Aí sábado de manhã eu tive alta. Aí o médico foi me ver. Aí o médico falou assim, ô, você deu trabalho, hein, cara? Eu falei, mas que trabalho que eu dei, né? Ele falou, não, você deu trabalho, seu ombro está muito machucado. Aí ele falou assim, você acordou no meio da cirurgia, você quis se levantar da maca, a gente te segurou, te deu outra anestesia, então Ai, você tomou 2 anestesias. E aí eu falei, tá, mas e por que você fala que é trabalho? Aí eu falei assim, é. Aí eu falei assim,
perdão, não falei nada ainda para ele, não. Ele falou, tá bom. Aí ele falou, não, vai embora, né? Beleza. Aí no sábado eu fui embora, vim para casa de manhã. Quando chegou aqui no sábado, de manhã em casa, umas 10 horas, eu levantei, acordei. A minha esposa falou assim, e aí, tá tudo bem? Você tem nada para falar da cirurgia, nada? Aí eu falei assim para ela, olha, eu conversei com as pessoas lá, hein? Aí ela falou assim, mas que pessoa? Aí foi que eu comecei, ó. Conversei com meu avô, conversei com seu pai, né? Assim, vi seu pai, vi minha avó Divina, vi meu primo Luiz, vi o Marquinho, vi a Ney. Aí fui falando. Fui assim, assim, falei com a Maria, briguei com a Maria, né? Falei com essa avó, a avó Nair, aí falei com essa Filomena. Aí vamos agora ao X da questão. Quando terminou tudo na sexta-feira, né? O episódio, a minha esposa veio em casa, foi lá falar com a mãe dela, falou assim, olha, tudo bem com a cirurgia, mas aconteceu um negócio lá com o Fernando que eu tô, né, tô passada aqui. Começou a falar com um monte de gente que já foi, que já morreu, falou com a avó Nair, falou com a tal de Filomena. Aí a minha sogra falou assim pra minha esposa, você não sabe quem é Filomena? Minha esposa, não, Filomena é sua tataravó. Nossa. Ela ia a sua tataravó, ela é mãe da avó Nair. Não, mãe do vô, né, que é o vô que tá vivo. Ela é mãe Aham. do vô. Aí a minha esposa ficou mais aí, né, mais chocada ainda, né, porque eu não tive contato com essa senhora. Aí beleza. Aí comecei a compartilhar com elas tudo que tinha acontecido. Aí minha mãe veio e falou assim, como que era seu vô? Ah, meu avô é um senhor alto, assim, olho meio puxado, assim, meio claro, cabelo igual, aquela moda igual de Elvis Presley, assim, tem uma pinta aqui no queixo. Aí ela falou assim, peraí. Ela foi lá e pegou uma foto. É esse aqui? Eu falei, esse cara aí não. É esse cara aí que eu conversei lá. Esse avô você não teve contato, então, quando você era criança, né? O meu avô, não, eu tive contato com o meu avô, mas eu era dele, né? Meu avô, eu nasci e meu avô morreu de Você não acidente. lembra. Ah, Não entendi. lembro, não Você não lembro. lembra. Meu avô, acho que eu tinha 3, 4 anos quando meu avô morreu. Aí eu falei, não, é esse cara aí mesmo. É esse cara aí que eu conversei lá. E do mesmo Aham. modo, minha sogra pegou a foto da Filomena. Antes ela falou assim, me fala como que é a Filomena. A Filomena é uma senhorinha assim, ó, encurvadinha assim, de cabecinha toda branca assim, com um chale assim no pescoço, sabe? Uma blusinha branca, um chale assim. Aí ela falou assim, olha aqui essas fotos aqui. Aí eu olhei e falei assim, ó, essa aqui, ó, né, na foto. Ela falou, essa aí mesmo, é a Filomena, é ela mesmo. Nossa, Então, impressionante. pelas fotos, comprovou que é as pessoas. Uhum. Outra comprovação que eu tive, lembra da Ney? Lembro. Então, ela pediu para mim ir lá conversar com o Eliezer, né? O Sim. Eliezer, ele é pastor, né? Aham. Pastor. E aí eu fiquei assim, eu fiquei um bom tempo falando, né? Como que eu vou falar com o pastor Eliezer, né? Do que ocorreu. Pois é. Eu falei, mas eu tenho que ir, né? Porque eu falei que eu ia. Aí eu fui lá, isso, ó, a operação aconteceu em dezembro, né? Dia 4/12/2020. Aí teve a pandemia, tudo, né? Tava terno. Aí eu fui conversar com o Eliezer, acho que foi em fevereiro. Fevereiro. Aí eu liguei para ele e falei, ó, preciso ir aí te ver, né? Conversar um pouquinho com você. Aí ele falou, não, pode vir, tranquilo. Aí fomos lá à noite. Aí sentamos tudo na mesa com ele. Aí eu falei, ó, você sabe que eu operei, né? Ele falou, não, eu sei, todo tal. Aí eu falei, então, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Aí, do mesmo modo que eu fiz aqui com você, eu comecei, ó. Tava assim, assim, assim. Aí eu vi meu avô, vi meu sogro, vi minha avó, né? Aí eu falei, vi a Ney. Aí nós se abraçamos, choramos bastante, choramos também, ele também chorou.
Aí eu falei, eu vim aqui porque ela pediu para mim te dar um abraço, né? E falar para você cuidar do seu pai, ver ele certinho e que ela tá bem, tá? Você não precisa se preocupar com ela, que onde ela tá super tranquila. Beleza, aí nós choramos bastante também de novo. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu acredito em você. Ele falou que acreditava. Aí ele falou para mim, ó, eu acredito em você. Aí eu Aham. falei, amém, né? Aí foi, eu vou te contar mais uma coisa. Um dia, eu estava deitado nesse sofá aí que a gente está sentado agora, e eu comecei a questionar Deus, né? Por que Deus, né? Por que levou a Ney, né? Por quê? E diz que ele apagou nesse sofá. E ele acordou nesse jardim de rosas amarelas. Nossa Ele Senhora. falou, eu acordei nesse jardim que você me falou aí, vi a Ney, ela veio, me abraçou, me deu um beijo, falou que estava bem, que era para mim ficar em paz. Então, por isso que eu acredito em você. Aí eu falei, bom, chego até arrepiado de novo aqui. Porque Que coisa foi bonita. uma comprovação muito forte, você entendeu? Que Muito coisa bonita. real. Coisa É, bonita, né? Da pessoa assim que eu tava com mais receio, você entendeu? De bater de frente, né? Porque ele é pastor tradicional, né? sim. Tem suas normas, suas doutrinas, né? Que a gente sabe. Mas aceitou assim, sabe? Me abraçou e falou, olha, vou te falar mais. Ele falou assim, a palavra de Deus fala que Paulo, né, quando Paulo viu o terceiro céu, né, que a Bíblia fala que Deus revelou o terceiro céu para Paulo. Então, tem pessoas que Deus escolhe para mostrar alguma coisa que só vai ser revelado no dia que você tiver outra chance de falar com Deus novamente, né? É uma experiência sua. Ou até que Aí um ele dia falou que assim, você esteja preparado, talvez, né, Luiz? Porque a gente tem aqui essa visão limitada aqui enquanto a gente está na Terra, e é muito difícil, porque a gente, como você falou, não me lembrava, você não chegou nem a conhecer essa pessoa, você teve essa comprovação da Filomena e tal, e essa amnésia que a gente tem quando a gente vem para cá, que ela é proposital, a gente sabe que ela tem um motivo muito grande, né, de a gente não se lembrar de onde a gente veio, né, que é desse uhum, outro mundo, né, vamos colocar assim, um outro reino, um outro mundo, um outro plano, e é muito difícil para a gente entender aqui na Terra, né, com esses olhos, né, com isso, essa matéria que a gente tem, porque a gente não enxerga, são poucas pessoas que têm essa oportunidade que pouca você tem, percepção, né? né? Aí tá, aí beleza. Aí na quarta-feira eu fui no médico. Tá. Aí cheguei lá e falei, né? O fio, tudo. Aí foi quando eu questionei ele. Falei, ô, que trabalho que eu dei, né? Aí foi que Uhum. ele falou, não, você não tá muito machucado e deu trabalho pra reconstruir aí, mas tá tudo bem. Aí ele falou, né? Você teve anestesia, realmente você acordou, já pensou em tudo, né? O soro, o seu braço, você queria levantar e ir embora. E aí a gente segurou, te deu anestesia e se apagou. Aí eu falei assim, mas você sabe que eu conversei com as pessoas, né? Com o médico. Aí eu falei, ele falou, isso aí que você conversou com essas pessoas que você tá falando aí, é tudo efeito da anestesia. Não se tudo com isso aí não, isso aí não tem nada a ver não. Eu falei, não, tô de boa, só tô falando, né? Mas Você o não médico acredita? não acreditou, é. Aí eu vi, né? Comecei, eu falei, não, agora eu tenho que ver o que que é isso, né? Comecei a procurar as coisas. Aí eu fui conversar com meus dois pastores. Na minha igreja tem dois pastores. Um acreditou. Um acreditou, falou, não, isso aí é só você e Deus, né? É só quando eu tiver outra chance lá com o outro lá de cima e ele falar, você foi preso, né? Vamos dizer assim. E o outro não acreditou. O outro falou que foi efeito de anestesia, que não era nem acreditar nisso não, que não tinha nada a ver. Aí eu falei pra ele, aí eu questionei. Eu falei, então tá, pastor, se você fez anestesia, né? Se eu estava alucinando, né? Então por que eu só conversei com gente que morreu? Por que eu não Sim. conversei?
tanto com gente morta e com gente viva. Podia chamar alguém que estava vivo, se fosse, né? E o fato da Filomena, né? Que você nem sabia dela, que ela existia. Então, você entendeu? Aí a gente percebe que a pessoa, né, começa a cortar o assunto, né? Deixa eu vou procurar mais. E procurar, estou aí procurando. E as pessoas que me perguntam, eu transmito, né, o que aconteceu comigo, todos acreditam, né? Aham. E foi isso. Uma experiência muito E bonita, a sua né? família, Luiz, é quando você voltou, Isso. a família toda também era da igreja, né, mais tradicional. Como que foi a reação deles, assim, quando você contou? A minha mãe, a minha mãe ficou um bom sim, a criança estava meio que endemoniada, né? Perdão, meio endemoniado, que isso não era de Deus. Aí ela foi aprendendo, ela foi ensinando algumas coisas para ela foi se abrindo mais. A minha irmã aceitou de boa, né? A família da minha esposa também, todos assim acreditam que realmente aconteceu, porque o fato foi, o que marcou mesmo foi da Filomena, entendeu? Deu um Sim, contato, né? E, e lá no meio da conversa, igual conversando com a Vanair, ela perguntava do Roxi, como ele estava, o que ele estava fazendo, e eu fui falando, e aí minha esposa foi relatando, né? Então eles acreditavam, acreditam, né? Acreditam, né? tá. Olha, Luiz, assim, a sua história, ela é ainda mais impressionante, justamente porque você tem alguns fatos que comprovam, né, que você Isso, teve contato com outras pessoas, né? É muito. Porque a maioria. Tem muita gente que vai, mas que, por exemplo, vai que nem o seu avô, que você conseguiu descrever como que ele era, você nunca tinha. Você teve pouco contato com ele, e a idade que você teve contato não era uma idade que você tem grandes memórias ainda, né? Ele faleceu né? quando você tinha 3 anos de idade. As pessoas com que você contatou, depois você teve a questão do jardim, né? Que o pastor também comentou Isso, que é o Eliezer comentou, né? Na verdade, isso mesmo. que ele foi para o mesmo lugar. Então, são vários pontos na sua história que a gente consegue ver que é real, não tem como você contestar Real, isso. que, que foi uma invenção, não teria como você inventar isso, né? Então, às vezes eu falo assim, né? Não, não tem como eu inventar esse negócio, né? Eu tive lá, eu conversei com esse povo. Não Então, tem. a partir desse momento também, eu vou buscar, você entendeu? Né? Estou buscando. Aí eu né? Vamos aqui do braço. Eles falaram, né? Pode Isso, mexer, eu ia pode, né? perguntar do braço. Oi? Você sentiu dor na segunda-feira? Como é que foi? Nada, nem o remédio que eu tomei. Que Só que coisa. surpresa, você sabe, né? Que a gente é igual, né? Igual tomé, né? Só que ele né? Sim. Eu fiquei com o braço paradinho aqui, entendeu? Para imobilizar, mas não senti dor nenhuma e nem tomei o remédio que o médico deu. E aí, eu conheço uns amigos que fizeram a mesma cirurgia minha. E Aham. fui lá conversar, né? Ver, falei, e aí? Cara, isso aqui tá doendo pra caramba. Dói. Ele falou, Até dói, porque até pode os médicos falaram, né, que foi uma cirurgia complicada, né, que deu complicado. trabalho. Não Provavelmente senti a dor, recuperação não ia ser muito fácil. exatamente. Não senti dor nenhuma, nada, nada, nada. Nem remédio de dor eu tomei, pra falar a verdade. Se Nossa, eu não me engano, eu doei o remédio. O médico me deu. é Foi impressionante. isso. Não, foi assim, ó, só quem Luiz, viu. eu acho que o Fala, que você trouxe com você, além dessas informações, foi, além disso, né, essa mudança de chave aí, né, essa virada de chave com relação às suas crenças,
E também essa questão da recuperação da cirurgia, porque muita gente vem com alguma habilidade, ou com uma conexão maior com Deus, né? Ou com outro plano, né? E continua seguindo um pouquinho meio que nessa linha de conseguir ainda se comunicar. Não sei se você trouxe alguma coisa a mais também. Se você trouxe, fala pra Eu gente. consigo, Você tá? consegue. Eu consigo. Às vezes eu consigo ver eles, eu consigo sentir eles, não todos, tá? Uhum. Igual, o que parece assim, ó, que fez uma classificação. Não sei se você entendeu o que eu vou falar agora. Quando é assunto familiar, quando é assunto familiar, sempre vem a avó, o avó Nair, ou a avó Divina, ou o vô, sabe? Fica assim, aparecendo do meu lado, sabe? Quando é Você assunto de sente. amigos, o dia mesmo para meditar, eu fui fazer uma meditação, aí eu deitei, né? Na grama, tudo. Aí pousava do meu lado, ela falou, você tá bem? Aí eu falei, eu tô bem, só que eles estão todos aqui comigo. Falei pra ela, eles estavam todos comigo, entendeu? Então tem lá, parece todos. Eles ficam todos juntos comigo. Que Tem hora que é interessante. isso. Às vezes quando é família, vem só família, quando é amigo. Vem o Marquinho, vem a Ney, vem meu primo Luiz, sabe? É Aham. assim, parece uma classificação, assim, de... Eu ainda não consegui falar isso, mas é impressionante. Eu consigo vê-los, consigo senti-los, vê-los ainda bem, bem real perto de mim. Muito legal, Luiz. Outra percepção que eu tenho é sobre números, né? Números, eu não sei se é aquela contagem que eles fizeram há uns 50 anos, mas agora números para mim é totalmente fácil de gravar. Aham. Datas, sabe? Datas, número de telefone, você pode falar uma vez só já grava. Ou você fala, fecha assim, que gravou, você já fala de novo. Fiquei bem mais perspectiva a números, entendeu? Bem mais aguçado. Eu não tinha isso, eu percebi. E isso, né, de ver essas pessoas, de ver outras pessoas, né? Outras pessoas eu consigo, às vezes, ver também. Olha isso. Eu Então, assim, você consigo. tem uma mediunidade um pouquinho mais aguçada Então, agora. aí, isso. Eu não fui para esse lado do espiritismo, né? Eu não fui. Eu acho que ainda não é o meu. Ainda não sei se esse é o meu caminho. Uhum. O meu caminho, eu acho que é eu entender. Eu sei que eu posso ajudar as pessoas de outras maneiras, mas o menino falou para mim, olha, você está com uma mediunidade muito aguçada, né? Porque você está Uhum. vendo essas pessoas, você está conseguindo enxergar algumas coisas que a gente não, né, uma pessoa normal não consegue, você consegue. Uhum. Então, se de uma maneira ou outra eu puder ajudar, eu vou ajudar, né? Sim. Mas é isso. Mas Então só eu então, voltei para com a isso. gente não ficar com dúvida, vamos falar do Arnaldo? Vamos, então. Você quer falar primeiro ou eu falo? Bom, Eu eu vou vou falar falar primeiro. primeiro. Posso É, falar? Porque senão vocês vão dizer que você que isso, me falou isso. antes. Então vai, fala que aí eu te falo o que me falaram do Arnaldo. Tá, eu acho que o Arnaldo é o seu anjo da guarda, é o seu guia espiritual. Quem que é ele? Me Agora, falaram a mesma coisa. é mesmo? O Não, Wagner, olha, sem brincadeira, eu tô toda arrepiada aqui, Luiz, porque na hora que o você me Wagner, falou, eu é, falei, deve ser o guia dele. O Wagner é um amigo meu, ele é espírita, né? Aham. E ele tem me ajudado muito. Até estou chorando agora aqui. Até eu tô emocionada aqui. É. Aí o Wagner, eu falei para ele, e o Wagner é um que fez a cirurgia e está Aham. sofrendo, né? Entendam, sofrendo até hoje com dor,
deu complicação, vai ter que fazer de novo. Ele falou, cara, você não sentiu nada? Eu falei, não, cara, não senti. Aí tá, aí eu, né, vamos voltar. Aí eu falei para ele do que ocorreu comigo, aí ele falou assim, ó, vou te falar uma coisa. O Arnaldo é seu guia espiritual, é seu anjo da guarda. Ele falou. Ele falou, É, às vezes você não vai conhecer ele, às vezes você vai até conhecer um dia, mas ele fica junto com você, por isso que ele só olhou para você e riu e saiu. Ele tá cuidando de você. Ele falou a ele te mesma coisa. conhece muito bem, inclusive. Cuida. Na hora que você falou, me veio, né? Eu falei, vamos ver. Então tá, Olha então só, acertei. Luiz, olha, é confirmou, assim, hein? nossa, impressionante. Luiz, eu sempre quero fazer umas perguntinhas assim para os meus convidados. São perguntas mais rapidinhas, Tudo bem, tranquilo. tá? E o que que é para você ter uma vida plena? Ó, uma vida plena para mim, vida plena. Ó, eu acho que a gente tem que estar aqui, né, para evoluir. E evoluir em todos os sentidos, físico, mental e espiritual. Sabendo que isso nos leva a uma satisfação interior e exterior, né? Transmitindo paz, transmitindo a verdade, né? Sendo honesto com as pessoas. Porque tudo que a gente faz reflete em nós mesmos, né? Eu costumo dizer que a vida é uma roda gigante. Você senta no banco e você vai ali rodando, rodando, curtindo sua vida, né? Fazendo de tudo certo, de tudo errado. Só que uma hora essa roda gigante, ela para. E você tem que descer do banco, né? E é nesse momento que tudo que você fez errado, ela vai te cobrar. Então, eu acho que ter uma vida plena é você saber ser responsável com você mesmo, né? Primeiro com você mesmo e Uhum. depois com os outros. É isso, para mim é isso. Eu não E vejo qual que é outra maneira. Pode falar. o propósito de vida aqui na Terra? O meu propósito, você fala? O que você vê como um propósito de vida aqui? Então, eu vejo agora que além dessas habilidades, né, que eu tô tendo, que eu tenho que me aprender mais o que fazer com elas e tentar, eu tenho que ajudar as pessoas, né? De alguma forma, o que eu vivi, igual hoje, né? Hoje a nossa história vai estar passando aí para o mundo inteiro ouvir, né? Sim, Muitas pessoas vão ouvir isso, nosso relato. E se eu, de uma maneira eu puder ajudar você, eu vou ajudar, certo? E aí, voltando um pouquinho, lembra quando eu falei assim que todos colocaram a mão assim, né, sim, no meu ombro? Você já ouviu falar em reiki? sim, claro. Então, aí eu fui buscar, porque aí comecei a ver livros, né, em posição de mãos e tudo, e aí eu fui buscar o que que era isso. E eu fiz também. Eu sou formado em Reiki Master. Que Então, legal, é uma que legal. maneira que eu também quero ajudar outras pessoas com isso, você entendeu? Porque eu vivi, né? Eu vivi isso lá. Eles Aham, tocaram em mim, eu não senti dor. Então foi uma transmissão de energia que eles passaram aqui, né, que eu posso fazer isso em outra pessoa, eu acho, né? Eu posso. Tudo depende da minha consciência, da minha fé. Então é isso. Eu acho que eu vou ainda fazer isso em várias pessoas. entendi. E o que é Deus para você? Que é Deus para mim, né? Deus é amor. A gente aprende na igreja, né? Olha, o conceito de Deus é bem amplo, né? Quando a gente vai para a igreja, que Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Uns falam que Deus é amor, uns falam que Deus é uma oração, né? Uns acham que Deus é aquele Deus que castiga, que condena, né? Mas eu vejo Deus hoje um ser de total entendimento
total superioridade, que ele tem o domínio de, né, conhecer o passado, o presente e o futuro, Uhum. e nós estamos caminhando, né, na direção muito lento, devagar, para conhecer esse autoconhecimento que é Deus, né? Porque, igual, quando eu comecei a me questionar, aí eu volto à palavra, né, que é a Bíblia, né? A Bíblia fala assim: conhecereis a verdade vos libertará, né? E que verdade é essa? Aí eu falo, agora eu vou buscar que verdade é essa. Porque nos ensinaram, né, que Deus é amor, Deus castiga, Deus condena, né? Deus, né, morreu, se não foi certinho, você vai pro inferno, né? E que Deus é esse? Né? Que Deus é esse que vocês pegam, né? Que nos ensinam, digamos assim, que se eu não fizer nada certinho, eu vou ser, né? Eu vou ser condenado, né? Então, eu acho assim, que tem muita coisa que contradiz, né? Muita coisa que contradiz. Por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, procura saber quem é Deus, né? Para mim, esse ser, né? Deus, esse hoje, que faz parte do meu espírito, da minha alma, né? Que diz que a essência dele está em nós. É por isso que a gente tem, às vezes, essas habilidades, poucas pessoas têm. E, Uhum. assim, eu vejo que somos alguns escolhidos, né? Uhum. Alguns escolhidos que conseguem perceber o que Deus tem para a minha vida através da minha abençoar outra pessoa, Uhum. ou através da minha vida, o que Deus me deu, através da minha vida eu posso também usufruir para o mal, né? Sim. Infelizmente, Como né? diziam, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, E isso, né? não é? Então, cara, aí volta na sua pergunta, né? Como é viver essa vida plena? Com responsabilidade, né? Com Sim, verdade, com caráter, né? Com honradez, né? Porque sim, o mundo tá, infelizmente, o nosso mundo tá podre, né? tá bem. Infelizmente, tá bem difícil. Luiz, e você pode deixar uma mensagem final para os nossos espectadores? Uma mensagem final, Sim, por favor. sim. Eu quero dizer para você que não tenha medo da vida. Viva ela intensamente. Viva ela com todo o seu prazer. Cante, pule, dance, sabe? Beba, sorria, vai assistir filme, vai dançar, vai beijar, vai namorar, vai casar, vai ter filho. Não se prende, não se prende nas palavras negativas. Uhum. Não se prende nas pessoas negativas. Nós temos pessoas boas e nós temos pessoas, infelizmente, que ainda não se expandiu a consciência, digamos assim, Uhum. né? Então, se prende nessas pessoas de expansão da consciência, né? Se junte a elas, mas viva sua vida plena, né? Satisfatória, com alegria, com paz no coração, com amor. E outra coisa, não tenha medo da morte. Eu tinha medo da morte. Eu tinha. Uhum. Hoje eu estou em paz com ela, né? Apesar que eu sei que eu tenho mais 50 anos, né? Mas hoje eu estou em paz com ela, entendeu? Eu sei que a morte é uma palavra que às vezes nos arrepia, né? Nos pega de surpresa, né? Mas não tenha medo, porque a morte não é o fim. A gente sabe, né? Poucas pessoas, né? Eu falo a gente porque eu sei que eu fui para um lugar maravilhoso, né? Quero voltar lá ainda um dia, né? Que é assim inexplicável, né? É imaginário, vamos dizer assim, né? É o que eu falo. Só quem foi lá sabe como que é, né? Uhum.
mas não tenha medo da morte, tá? Viva sua vida plena e satisfatória. A morte, eu vou passar, você vai passar. Todos nós vamos. Cabe agora, você e eu, o que fazer com a nossa vida agora, para ter Sim. essa plenitude total. É isso. Amo vocês. Que mensagem linda, viu, meu amigo? Muito linda mesmo. Obrigado. Eu acho que as pessoas vão se sentir muito inspiradas com isso. Amém. Você é uma pessoa muito leve, Luiz, uma pessoa que passa uma energia muito boa, uma paz. Foi muito bom conversar com você. E Obrigado você. eu agradeço muito a sua presença aqui. Tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente que vai assistir, que está assistindo agora. E eu queria também que você falasse um pouquinho de como a gente pode encontrar você sobre o seu trabalho, para a gente Ah, colocar sim. depois na descrição do vídeo. Bom, além de tudo isso que eu vivi, né? Eu trabalho com recreação. Eu sou Uhum. palhaço, né? Não sei se você viu. Eu Eu sou vi. palhaço. Luiz Fernando Bezerra, no Facebook é o meu nome, Luiz Fernando Bezerra. Eu tenho o Instagram, que é palhaço batata e batatinha, que é o meu Uhum. neto Felipe que me ajuda, né? E é Legal. isso, né? Levar alegria através, né, da minha vida. É uma Uhum. coisa também que, né, tudo vem no pacote, né? Igual eles falaram, você se ama, né? Seja feliz, se cuide, né? Que aí as pessoas vão te amar melhor. Sim. Eu só ainda, eu sei que eu ainda tenho que me cuidar mais. Igual eu te falei, tô gordinho, né? Tenho que emagrecer, mas eu sei que eu tenho que eles me puxar, às vezes me puxam a orelha aqui, sabe? Às vezes eles falam, olha, né? Às vezes eu escuto eles falarem alguma coisa assim comigo, né? Eu falo, Ah, "Ixi, eu tenho que, é o que você falou, né? Grandes conquistas, grandes responsabilidades, né? Mas é é, isso, né? É isso. Se quiserem conversar comigo, estou aberto. Pode me chamar no Instagram, pode me chamar no Facebook, pode me chamar através do canal aqui também. A gente está aberto a conversar. Conhecimento é tudo. o É conhecimento isso. liberta. Luiz, Liberta. muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pelo seu tempo.